Olá, tudo bem? Para essa questão aqui, a primeira coisa que você precisa entender é como que a gente calcula cada componente para poder aplicar na primeira lei da termodinâmica, que vai nos dar o calor, né? A primeira lei da termodinâmica fala que o calor é igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Então, a gente precisa descobrir o trabalho e precisa descobrir a variação da energia interna para depois descobrir qual foi esse calor. A gente tem aqui um gráfico que é a pressão por volume. A gente sabe que o trabalho é igual à pressão vezes a variação do volume. Contudo, quando a gente não tem uma pressão constante com que a gente possa aplicar nessa fórmula, a gente também pode dizer que o trabalho é numericamente igual à área sob o gráfico P vezes V, ou seja, sempre que você tiver um gráfico pressão-volume, se você fizer a área sob o gráfico dele, você vai ter o trabalho, tudo bem? Nesse caso, a área sob o gráfico é toda essa área aqui que eu pintei de rosinha, a área desde aqui, desde esse gráfico até o eixo X. Sob o gráfico não é só sobre onde está essa linha, tá? É até o eixo X, é tudo isso aqui. Sob o gráfico significa até o eixo X. Então, vamos lá e vamos calcular a área. Eu dividi em duas partes. Eu dividi esse aqui como se fosse um trapézio, tudo bem? De A até B. E depois eu dividi um pequeno retângulo aqui com que no caso é um quadrado, né? Mas aqui, essa parte aqui, retângulo ou quadrado, que você quiser chamar, pra gente calcular a área total como sendo a soma delas duas, tá? A área de trapézio é base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Base menor é essa daqui, 1 kPa, 1 vezes 10 na 3. A base maior é essa aqui, 2 kPa, 2 vezes 10 na 3, né? A altura é a variação aqui, é 3 menos 1, que dá 2. Tudo dividido para 2. Aqui no quadradinho, eu tenho que a minha altura é 1 kg, né? 1 kPa, que é 1 vezes 10 na 3. E a minha base é 1, que varia de 3 até 4, dá 1. Venho aqui e somo. Isso aqui, 2 corta com 2, passa a régua. 1 mais 2 dá 3, vezes 10 na 3, a potência se mantém, soma só os valores aqui. 3 vezes 10 na 3, mais 1 vezes 10 na 3. Aqui a potência se mantém novamente, soma só os valores e eu tenho que o trabalho é 4 vezes 10 na 3 joules pela área sob o gráfico, tudo bem? Então o trabalho, cheque. A gente já viu. Agora vamos calcular a variação da energia interna, que é o mais difícil de ter a percepção, tudo bem? Vamos lá, a gente sabe por Clapeyron que pressão vezes volume é igual a número de mols vezes R vezes ΔT. Eu quero saber apenas a variação da temperatura, né, já que a variação da energia interna é dada por 3 meios de nRT quando o gás é monoatômico. Então eu venho aqui e isolo a temperatura. A temperatura é igual a pressão vezes volume, dividido para número de mol vezes o R, que é a constante, tudo bem? Como eu quero a variação da temperatura em todo o processo, eu tenho a temperatura de C, que é a temperatura final, menos a temperatura em A, que é a temperatura inicial. Então eu venho aqui e calculo. Variação da energia interna é igual a 3 meios de N vezes R vezes a temperatura final, que é C, menos a temperatura inicial, que é A. Temperatura de C menos a temperatura de A. Tudo bem? Tendo a variação da temperatura, a gente vem aqui e faz, ó. Só pegar e substituir isso aqui, ó. Só joguei isso aqui. Variação da energia interna é igual a 3 meios de NR vezes a pressão de C vezes o volume de C, dividido para N vezes R, menos a pressão de A vezes o volume de A, dividido para N vezes R. Venho aqui e substituo. Variação da energia interna é igual a 3 meios vezes N vezes R. Pressão em C é 1 vezes 10 na 3, né, 1 kPa, vezes o volume, que é 4, dividido para N vezes R, menos pressão em A, que é 2 vezes 10 na 3, 2 kPa, vezes o volume, que é 1 metro cúbico, dividido para N vezes R. Perceba que esse aqui é o mesmo, então a gente conserva e só faz a operação aqui em cima. Variação da energia interna é igual a 3 meios vezes N vezes R, vezes 4 vezes 10 na 3, menos 2 vezes 10 na 3. Perceba que eu tenho N vezes R aqui e N vezes R aqui, tá em cima, tá embaixo. Tchau para o N vezes R. Então, eu tenho que a variação da energia interna é igual a 3 meios vezes 4 vezes 10 na menos 3, menos 2 vezes 10 na 3, fica 2 vezes 10 na 3, né? Mantém aqui a potência, só subtrai os valores, 2 vezes 10 na 3. Então, variação da energia interna é igual a 3 meios vezes 2 vezes 10 na 3. Passa a faca de novo e tem que a variação da energia interna é igual a 3 vezes 10 na 3 joules, que fica 3.000 joules. Então, só basta eu vir aqui e aplicar na primeira lei da termodinâmica, finalmente. Trabalho é igual a 4 vezes 10 na 3. Variação da energia interna é igual a 3 vezes 10 na 3.
conserva a potência, né, porque está no mesmo expoente, daí conserva, soma só aqui na frente, 4 mais 3 dá 7, 7 vezes 10 dá 3 joules, dá 7.000 joules, e assim você tem a quantidade de calor absorvido nesse processo, tá bom?